Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Bárbara, você está impossível aí na avaliação da função diastólica, você trazendo cada vez mais trabalhos interessantes para ajudar aí com os tijolinhos da nossa parede do conhecimento na avaliação da função diastólica. Qual foi o trabalho que você vai apresentar para a gente hoje? Qual que é o título desse trabalho que você vai apresentar para a gente hoje? Bem, Felipe, outro artigo maravilhoso da ESC, publicado também neste ano, de 2026, sobre uma revisão Stardust sobre acoplamento atrioventricular esquerdo e direito, aí é uma revisão. Então, bem, vamos começar. Existe, então, o que é acoplamento atrioventricular? Existe uma interação, então, que todo mundo conhece, coordenada entre átrios e ventrículos, que é o acoplamento atrioventricular. Então, para o coração funcionar de forma eficiente, ele tem que existir de forma eficiente. Então, os átrios, eles têm a função, como a gente sempre fala, né, de reservatório, de conduta e bomba propulsor, isso é medido, né, atualmente dos novos softwares, e os ventrículos determinam, então, as pressões e as complacências atriais, né? Então, a ruptura desse equilíbrio atrioventricular leva a dinâmicas de enchimento comprometidas, então, relação pressão-volume, então, anormais, e remodelamento progressivo, e pior aí de funções básicas do coração, enfim, né? Então, esse conceito de quantificar o acoplamento atrioventricular, então, foi formalizado por meio do índice de acoplamento atrioventricular. É o LACE, que é do lado esquerdo, e o RACE do lado direito. Então, é a razão, então, de quê? Só quero isso, que vocês saibam dessa aula, que sabendo isso, a gente vai saber calcular e ter atenção em relação a todas as doenças que existem aí. Então, o que é o LACE e o que é o RACE? É o índice de acoplamento atrioventricular. É a razão entre o volume atrial no fim da diástole sobre o volume ventricular no final da diástole. Então, a gente tem que entender que o coração não funciona em partes isoladas. Átrio e ventrículo funcionam como uma unidade funcional. Então, esse conceito de acoplamento atrioventricular mede como eficiente é essa interação entre enchimento atrial e resposta ventricular. E quando isso falha, então, surge disfunção diastólica, aumento de pressão de enchimento, remodelamento de cavidades e eventos clínicos, obviamente. Então, a gente tem que entender que a base fisiopatológica do acoplamento atrioventricular átrio depende de ventrículo e vice-versa, ou seja, na fase do reservatório, quer dizer, durante a sístole do ventrículo, existe então um deslocamento inferior do anel mitral e tricúspide, facilitando o enchimento atrial, acumulando volume para transferência, que entra na fase de conduto. No início da diástole, então, os átrios vão atuar como condutos passivos, e na diástole tardia, a contração atrial vai aumentar ativamente a pré-carga, né, do ventrículo, contribuindo aí para 20% a 30% do volume sistólico em ritmo sinusal. Quais são os mecanismos, então, propostos quando existe desacoplamento atrioventricular?
O desacoplamento mecânico acontece quando existe dilatação e fibrose dos átrios. Então, reduz a eficiência do reservatório e da bomba propulsora. Então, na ICFEP avançada, a reserva contrátil atrial vai se esgotando progressivamente e vai agravando cada vez mais o comprometimento hemodinâmico e o ato esquerdo vai crescendo. Por outro lado, na disfunção diastólica, o aumento da rigidez ventricular vai elevar a pressão de enchimento VE, aumenta o estresse parietal e vai resultando progressivamente de volumes atriais mais altos, um remodelamento progressivo. Vocês veem que os mecanismos de desacoplamento vão progressivamente levando o que? Aumento atrial. Além desses dois mecanismos, tem um terceiro, que existe também doenças que levam ao desacoplamento eletromecânico. Então, bloqueios atroventriculares, bloqueios de ramo, PR longo, desincronizam essa ativação atrial e ventricular. Então, diminui a eficácia da contribuição atrial ao volume sistólico, aumenta a isquemia. Além disso, fatores de risco, como envelhecimento, diabetes, comprometem a contração longitudinal do ventrículo esquerdo. E a mecânica, então, radial é compensatória. Então, o envelhecimento reduz o relaxamento, limita a capacidade adaptativa atrial. Então, como é que a gente pode definir, então, esse índice de acoplamento? Como eu disse, volume atrial esquerdo no final da diástole sobre o volume ventricular esquerdo no final da diástole. Ambas medidas no fechamento da válvula mitral, ou seja, no fim da diástole. Os valores normais são 17%, mais ou menos 8% nos indivíduos normais. Mas o artigo considerou como 25% a 30%, então decorem isso, 25% a 30%, como consistentemente associado a desfechos adversos em múltiplos estudos populacionais. Então, quanto maior o átrio, maior vai ser essa porcentagem. Então, o desacoplamento atrioventricular vai aumentar. Então, existem várias formas de medir, como essa figura aqui do artigo, medir esse desacoplamento, tem a ressonância, a tomografia, as curvas de pressão-volume invasivos, mas a ecocardiografia é o método mais amplamente disponível e que a gente faz o Simpson biplanar nessas medidas e considerando que o 3D melhora essa acurácia volumétrica, mas a gente pode fazer isso no nosso dia a dia e fazer esse cálculo muito facilmente. Bem, o LACE, que é o índice de acoplamento atrioventricular do lado esquerdo, demonstrou, então, valor diagnóstico e prognóstico independente para uma gama de doenças cardiovasculares. Então, supera as análises só do lado esquerdo, tipo índice de rigidez do lado esquerdo, strain, ou do ventrículo isolado. Então, ele é muito melhor porque ele acopla os dois. Então, esse índice de acoplamento na insuficiência cardíaca, naquela coorte mesa, né? O índice de acoplamento LACE foi preditor forte de insuficiência cardíaca incidente, mesmo em indivíduos sem uma doença cardiovascular na linha de base. E esse LACE foi correlacionado independentemente com o NT-proBNP. Você vê que um cálculo tão simples, né, tem correlação tão importante. Além disso, na fibrilação atrial, o LACE tem a utilidade limitada, pode ter utilidade, eles fazem um alerta, pode ter utilidade limitada, porque o paciente de fibrilação atrial tem aumento do ato esquerdo, né, sem refletir dilatação atrial decorrente de remodelamento, entendeu? Então, na fibrilação atrial é um parâmetro que a gente não pode usar esse LACE com tanta propriedade para falar que o paciente tem um risco maior, né, pelo LACE, né? Mas, enfim, na cardiomiopatia hipertrófica, o LACE identificou desacoplamento em mais ou menos 50% dos pacientes. Na amiloidose cardíaca, por cadeia leve, o LACE mostrou um valor prognóstico independente, né? Com um ponto de corte de 57% para mau prognóstico. Já na cardiomiopatia dilatada, o LACE e o RACE também foram significativamente mais elevados, mas eles utilizaram um limiar de LACE para 20%, então mais baixo. Por quê? Porque existe uma marcada dilatação do ventrículo esquerdo. Então, como o denominador aumenta,
não dá para aumentar muito, tanto assim, o numerador, né? Então, o corte abaixou para 20%. E na cardiomiopatia isquêmica também é outro exemplo de que esse acoplamento atrioventricular é relevante. Do mesmo jeito que do lado esquerdo, existe o índice de acoplamento do atrioventricular direito. Então, é a razão do volume no ato direito no fim da diástole pelo volume do VD no fim da diástole também. Também mensuráveis pela TC, pela ressonância e pelo eco. Então, o RAS foi validado para estratificação de risco de arritmias em pacientes com tetralogia de Fallot operados. Eles foram elevados, quando elevados, eles foram associados na beta-talassemia maior com IC, arritmias, e pacientes com hipertensão pulmonar também foi utilizado. Então, existe essa figura que mostra muito importante o valor prognóstico incremental do LACE sobre as métricas isoladas que a gente tem, né? Volume do ventrículo esquerdo, volume do ato esquerdo, isoladamente, ventrículo esquerdo, strain, o ato esquerdo, o strain do ato esquerdo, e o LACE, ele melhorou a estratificação de risco porque ele fez medidas integradas atroventriculares. Então, a partir deste cálculo de LACE, ele foi identificado como um preditor independente de hospitalização, insuficiência cardíaca, recorrência de FA, como todas aí as nossas tentativas de fazer uma análise de função diastólica, né? Então, com o LACE elevado, a gente, ele tem maior risco de fazer recorrência de FA paroxística pós-ablação, o volume atrial esquerdo elevado, associado com o LACE elevado, ele piora a terapia de ressincronização dos pacientes. E o artigo chega a falar que medições seriadas desse índice de acoplamento atrioventricular é um biomarcador de resposta ao tratamento. Então, a gente pode acompanhar essas medidas como um mecanismo documentado de terapia otimizada para a insuficiência cardíaca. Então, quais são as direções futuras, né? Bem, deve existir, então, uma harmonização entre as modalidades, os estudos comparativos de ressonância, eco e tomografia, para ver se todos os três falam a mesma língua, se o cálculo é parecido com eles, os valores de referência, né? Valores de referência de LACE também vão ser influenciados por idade, sexo e etnia, ainda não temos dados sobre isso. E estudos prospectivos são necessários para confirmar esse valor prognóstico incremental do LACE e do RACE, além dos marcadores clínicos tradicionais. Então, o que é que a gente conclui? O índice de acoplamento atrioventricular do lado esquerdo e do lado direito são parâmetros emergentes, avaliáveis com os métodos que a gente tem agora atuais de imagem cardiovascular, sem a necessidade de protocolos dedicados. É muito fácil de fazer. Dá insights confiáveis sobre a interação atrioventricular e, cada vez mais, as evidências sustentam seu valor diagnóstico e prognóstico em várias doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que ter uma padronização de cálculo nas modalidades diferentes de imagem cardiovascular e fazer valores de referência para poder pôr isso em prática. Incrível, né, Felipe? O que você achou desse artigo? Esse trabalho é mais um trabalho super interessante nessa definição, nessa busca que a gente tem por um parâmetro que consiga trazer para a gente uma maior robustez na avaliação, na identificação de pacientes que vão ter um pior prognóstico. Eu acho que a gente já usa há muitos anos o valor do volume máximo do ato esquerdo, né, indexado para a superfície corporal, e são diversos trabalhos que mostram que talvez o valor mínimo do ato esquerdo tenha uma capacidade prognóstica maior, e sobretudo porque a gente consegue correlacionar isso com o tamanho da cavidade ventricular esquerda por meio justamente da avaliação do LACE, como você trouxe aí, e também do lado direito para o RACE, seria a sigla para esse índice do lado direito. Acho que são parâmetros promissores do ponto de vista de futuro. A gente ainda precisa de mais trabalhos definidores que realmente façam com que ele seja incorporado na prática clínica como um parâmetro a ser realmente executado e reportado nos laudos, mas eu acho que esse é um ótimo trabalho que justamente ajuda a juntar as evidências e fazer com que a gente entenda melhor o papel muito importante que esse dado, esse parâmetro pode trazer para a gente no nosso dia a dia.
Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.